Protagonismo cidadão. O governo é você e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Protagonismo Regional. Trouxemos os idealizadores desse projeto e já a gente volta com esse assunto. Não sai daí. Como o primeiro programa de janeiro, o primeiro programa de 2022, nós vamos conversar hoje com a Lúcia Helena Cordeiro, a professora Lúcia, e também o jornalista Sérgio, que são os idealizadores do projeto Protagonismo Cidadão. Muitas vezes a gente reclama dos políticos, a gente até xinga, ofende a classe política, mas na maioria das vezes não olhamos para o nosso espelho. Se você quer um culpado por aquilo que está acontecendo no país, esse culpado está aí, no seu espelho, em muitos aspectos, não é isso? Sérgio, como surgiu essa ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho da ideia do protagonismo cidadão, e é uma coisa que muito me apraz, a gente já conversou a respeito disso. É necessário que o cidadão tome rédeas do próprio país, da própria sociedade. Afinal de contas, ele é a célula inicial da sociedade. Olá, Paulo, obrigado por ter aceitado, primeiramente, o convite de apresentar esse programa especial. Um desafio, viu? Desafio. Eu e a Lúcia aqui estamos para falar do projeto e é uma alegria porque eu admiro muito o seu trabalho. Também já acompanho você na Rádio Litoral e quero saudar quem nos acompanha, iniciando o ano de 2022 com muita esperança, muita fé de que nós teremos um ano ainda melhor, realizando os nossos sonhos, nossos projetos e assumindo o protagonismo das nossas vidas, Tentando sintetizar aqui na primeira pergunta sua, eu trabalhei muitos anos na área técnica para governo, como consultoria, fundei o Instituto IPEX, que ainda sou presidente do Instituto, e nessa condição de consultor e pesquisador na área pública eu desenvolvi muitos projetos, muitas ideias para candidatos, para políticos, e na maioria das vezes me frustrava vendo essas ideias indo morrer em alguma gaveta, de algum gabinete. E um ano antes da gente fundar a plataforma, o nosso grupo decidiu em pegar aquelas ideias do último plano de governo que nós fizemos e transformarmos isso numa plataforma de propriedade da sociedade. Não deixa de ser um negócio, não deixa de ser um empreendimento, mas é um empreendimento com um viés cultural. Nós temos uma proposta de auxiliar as pessoas a encontrarem caminhos, não só pessoas comuns, mas empreendedores, lideranças, etc., encontrar caminhos para promover transformação consciente da nossa vida e sociedade. O protagonismo cidadão está calcado numa ideia de que você não promove transformação coletiva sem a autoconsciência individual. É do indivíduo que parte essa ação consciente transformadora. Então não deixa de ser um projeto educacional, não deixa de ser um projeto de comunicação, não deixa de ser um projeto cultural e também não deixa de ser um projeto de empreendedorismo. Então é tudo isso dentro de uma só coisa, talvez seja aí a inovação, e foi por isso que eu seduzi a Lúcia a se engajar conosco, ela ficou encantada, ela vai falar sobre isso depois, Então nessa sedução, entre aspas, nós nos juntamos para provocar esse protagonismo das pessoas, que a gente está, de alguma forma, colhendo os resultados no dia a dia. Perfeito. Lúcia, é impossível a gente falar em protagonismo de alguém, seja quem for, se eu não conceber que esta pessoa tem a capacidade para ser protagonista.
né? É impossível falar de participação social sem a gente falar em educação ética, educação moral, educação formal, né? É necessário desenvolver o intelecto. Talvez isso tenha te trazido para esse projeto? Quando a gente fala em protagonizar, que vem do verbo, né, nós estamos falando em comportamento. É o comportamento que faz acontecer. O protagonista é aquele que se coloca em ação diferenciada no mundo. E quando nós começamos a falar exatamente como cidadão, ele é, sim, o elemento catalisador de um processo de transformação social, isso me encantou. Porque eu só fico ouvindo reclamações. Eu gosto, né, de estudar etimologia. Reclamar, clamar duas vezes das coisas ruins. Mas ninguém clama por ações diferenciadas no mundo. Se eu quero um mundo diferente, já dizia Gandhi, eu tenho que estar num mundo de forma diferente. E o que nós, principalmente nós estamos agora falando, trazendo para nosso território, Baixada Santista, o que nós estamos fazendo acontecer para que essa realidade possa transmutar de forma benéfica para todos? E a hora é já. 2022 é a hora mais do que necessária para nós fazermos acontecer. Então, tem a ver com a educação, a cultura, o empreendedorismo e, principalmente, por buscar elevar o estado de consciência individual, porque não dá, o coletivo é o resultante da soma das partes. Perfeito. Sérgio, 2022, este ano que se inicia, é um ano ímpar para a sociedade brasileira, talvez um divisor de águas, no sentido ideológico, no sentido político, talvez até mesmo cultural. Como que o projeto pretende se encaixar nesse contexto? De que forma o projeto pretende atrair o cidadão a participar politicamente, culturalmente da sua sociedade? Na verdade, nós estamos numa fase de validação do modelo na Baixada Santista. A visão que nós temos, nós como os fundadores e até a equipe que está por trás dos bastidores, equipe que eu tenho a satisfação de contar com a tua participação, inclusive, Paulo, é um projeto que pretende ganhar escala nacional, nos unindo a outros canais que trabalhem com a mesma linha, digamos assim, estratégica, tentando fazer com que o indivíduo use toda a tecnologia que está à disposição hoje. Nós temos hoje aparato tecnológico para colocar na mão das pessoas formas, iniciativas que tenham um maior impacto no aspecto coletivo. Então, quando você pergunta como é que a gente pretende atuar nesse momento tão importante, não só no Brasil, mas que no mundo inteiro, colocar inteligência no processo. E como é que é isso? Ajudar as pessoas a escolher melhor, porque para a Lúcia que gosta de etimologia, o inteligere, escolher melhor, essa escolha entre as opções é a chamada inteligere ou inteligência. Então a inteligência no processo permite que as pessoas possam se engajar não de maneira aleatória, mas sabendo o que está fazendo. Daí a razão da gente ter o portal de conteúdo com artigos, com projetos interessantes, ao mesmo tempo um canal de comunicação como esse, que provoca assuntos também importantes, traz aqui a vitrine projetos e temas que talvez tenham caído no esquecimento ou não estejam tendo o espaço necessário na mídia ou com a independência necessária, porque isso é muito importante frisar para quem nos acompanha, a nossa independência, e a nossa capacidade de mobilizar as pessoas através dos nossos eventos de negócios. Então a gente consegue ligar negócios, nos relacionarmos de maneira mais independente com autoridades públicas, autoridades de governo, porque a gente precisa, para fechar essa minha explicação, de programas e projetos que tenham um mínimo de autonomia para se colocar e se posicionar junto à classe política. Você vai entender o que eu quero dizer, acho que quem nos assiste também. Nós temos hoje grupos de interesse atuando de maneira tão poderosa dentro da estrutura de poder, dentro das estruturas governamentais, que o interesse do cidadão está sempre ficando em segundo plano. E é por isso que o espectador que está em casa, ele olha, ele fica desesperançoso, ele se torna aquele desalento, ele fala, não tem jeito, nós não temos futuro. A impressão que dá é que só muda as moscas, mas aquela porcaria continua a mesma.
não tem jeito se a gente não criar inteligência, adicionar inteligência nesse processo para que o interesse do cidadão comum possa prevalecer. É impossível a gente falar em inteligência e falar em percepção da própria sociedade, né, em aprender alguma coisa daquilo que nos é mostrado, sem a gente voltar um pouco aí no mito da caverna de Platão, né? E nesse sentido, professora Lúcia, como que a gente consegue, como é possível alcançar o cidadão, né, de forma a não causar nele até a revolta, como está no próprio mito da caverna, né? Quer dizer, o cidadão ele está tão preso aos seus conceitos, a conceitos que às vezes não são reais, que ao mostrar, né, ao perceber que um conceito real está à sua frente, ele às vezes se revolta com relação a isso. E talvez aí esteja justamente o conceito de democracia, entender esta revolta, saber trabalhar esta revolta e mostrar a ele a realidade. Qual a fórmula? Existe uma fórmula para isso e o protagonismo cidadão, ele já refletiu a respeito disso e está buscando uma maneira mais suave de levar a esse cidadão justamente a ideia de que ele é o dono da sua sociedade? Bom, em primeiro lugar, né, quando a gente fala de protagonizar, é tomar as rédeas nas mãos, não temer, lógico, escolhas cada vez mais conscientes e benéficas. Nós já trouxemos esse conceito. E falamos o quê? O governo é você? Nós temos que mudar o ponto, tirar a interrogação e colocar o governo é você. Quando a gente fala em democracia, e há pouco estávamos conversando, né? A ágora é agora. Então essas rédeas precisam ser tomadas agora. Eu não vejo a revolta no sentido o revoltado provocando coisas ruins. Ao contrário, se algo me causa... Não é uma revolução. E o re no seguinte, re é dupla evolução. Olha lá, no jogo de palavras, é a dupla evolução. Você re-evolui duplamente quando você transmuta as coisas. Então, a revolta, quando eu digo isso, ela pode ser também interessante quando ela é apenas um desconforto, e se algo me traz um desconforto, eu tenho que fazer o quê? Torná-lo o mais confortável possível. E isso só ocorre quando eu participo dos processos, gente. Sem participar dos processos, eu acho que fica difícil provocar as mudanças. Mas, ao mesmo tempo, você acha que vai me cutucar nisso. Como você faz alguém participar do processo? Primeiro é convidar. O que eu sinto é que as pessoas não são convidadas a participar. Eu já sou uma cara de pau suficiente. Se eu não sou convidada e eu tenho uma possibilidade de transformar aquilo, levar, não que a ideia seja melhor, mas uma coisa diferente, uma proposta inusitada para aquilo, e eu me ofereço, viu, Paulo? Eu chego e falo, gente, eu posso participar? Acho interessante, acho que eu tenho alguma contribuiçãozinha a trazer sobre esse tema e etc. O que nós não podemos é continuar nos bastidores, mas querendo cobrar uma participação de protagonista. Não, eu tenho que me ousar e ir à frente dos processos. Tá certo. Sérgio, é difícil, é um momento muito delicado, as pessoas estão descrentes da classe política, como você mesmo abordou agora há pouco, as pessoas não acreditam na classe política, não acreditam mais que tem jeito. Né? Eu não vou votar mais em ninguém, eu ouço muito isso, eu não voto mais em ninguém, não quero mais saber de política. Né? Como levar essa consciência a esse cidadão? De que forma a gente pode trazer esse cidadão de volta a ser um protagonista na sociedade? É uma coisa que me incomoda muito e hoje mais do que nunca é a dissimulação de muitas pessoas que têm o poder de levar essa comunicação para as pessoas e tentam a toda forma manipular a opinião pública, manipular as impressões que as pessoas têm da realidade, né? Isso realmente me incomoda bastante. E eu acredito que as pessoas que têm essa possibilidade, esse poder de provocar essa transformação, têm nas mãos uma responsabilidade especial e não pode brincar com ela, né?
Na escola espiritualista que nós fazemos parte, a Sociedade Brasileira de Obiose, nós somos chamados a essa responsabilidade. Se você estuda, né, os aspectos e as ferramentas de transformação da consciência humana, você precisa colocar ela a serviço do bem da sociedade. Então, não por acaso, algumas figuras têm esse poder político, o poder dos negócios, o poder das comunicações, e essas ferramentas precisam ser usadas para o bem, para a melhor qualidade de vida das pessoas, para o desenvolvimento humano das pessoas. E a gente tem visto muitas pessoas usarem mal essas ferramentas. Então, esse é um aspecto que eu acho importante, mas trazendo de volta agora para o compromisso, para o comportamento, para o compromisso de cada um, naquilo que a gente pode fazer no dia a dia, eu entendo que as pessoas precisam sair da sua zona de conforto e buscar as informações. Tem muitas formas de a gente participar. Acho que não é dizendo que não acredita em político, que político é tudo igual, porque se você está afirmando isso, você vai estar concordando que todo homem é igual, toda mulher é igual, todo advogado é igual, todo médico é igual, e não é por aí. Eu acho que nós temos a igualdade como pessoas, mas o caráter de cada um é uma decisão individual. Perfeito. Nós temos, Lúcia, nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia tem falado muito alto, né? É uma ferramenta, a tecnologia pode ser utilizada para buscar esse cidadão de volta à participação social? Quando nós falamos em ferramentas tecnológicas, nós estamos falando o quê? Naquilo que nós, seres humanos, criamos para que sobre mais tempo, para que nós nos dediquemos às coisas maiores. Para que nós criamos tanta tecnologia? Mas o que eu tenho percebido, e eu também estou na área da inovação, né, como cofundadora do Lab 4D, que é um laboratório de inovação voltado a negócios sociais. Olha lá, é a tecnologia a serviço da humanização, do resgate da humanidade dos humanos seres. Não sei se eu me fiz claro, foi proposital o jogo de palavras. Resgatar a humanidade dos humanos seres que se escondem atrás da tecnologia por eles mesmos criadas. Amo tecnologia. Uma série de coisas rapidamente hoje eu faço para que sobre tempo, para que eu me dedique às coisas nobres e superiores. Inclusive nesse projeto que é voluntário. Nós estamos aqui exatamente buscando elevar, contribuir, porque ninguém transforma nada nem ninguém. Mas nós podemos sim contribuir para despertar essa busca de algo superior. E aí você muda, não é verdade? Aí você muda realidades. Você transforma realidades. Entendi. Então, precisamos ir um pouquinho além. E eu acho que o Ano Novo vem para isso. Pegando esse gancho, eu quero só dizer o seguinte, para eu não esquecer. A proposta é criar ambiente. Tem que haver uma iniciativa do indivíduo. O indivíduo tem que compreender que esse processo de evolução, de participação, de democracia direta, precisa estar na consciência do indivíduo. Então, nós trabalhamos para criar esse ambiente. Então, quando a gente organiza um evento, quando a gente realiza um programa, quando a gente propõe uma capacitação, um debate, a ideia é criar ambiente favorável. E aí, nesse ambiente favorável, essa semente do indivíduo florescer. É nesse sentido que a gente acredita que a gente pode criar um ambiente coletivo favorável, respeitando as decisões do indivíduo, as liberdades individuais, as culturas das famílias, né, as convicções filosóficas, espiritualistas de cada um. Isso é fundamental. Eu ia chegar nesse ponto. A sociedade anda muito dividida, né? Talvez até propositadamente. Não vamos abordar esse assunto aqui. Mas como se pretende, Sérgio, não deixar que esses ânimos mais exaltados aflorem dentro do projeto, né? Porque a gente vai lidar, né, o projeto lida hoje com várias vertentes políticas, ideológicas, sociais, culturais, e essas pessoas a ideia do projeto é essa, torná-las protagonistas. Como elas podem ser protagonistas lado a lado, tendo tamanhas divergências muitas vezes? É interessante porque muitas pessoas confundem isso com individualismo e com egoísmo, né? Mas não é bem essa a proposta, né? Na verdade, não é nada disso a proposta, até porque o ser humano é naturalmente egoísta, né? Naturalmente egocêntrico, mas quando ele se propõe a evoluir no campo
das suas convicções, do seu caráter, a tendência é que ele se preocupe em promover o bem-estar de todos que estão próximos dele na sua comunidade. Então, acho que é participar esse amor que emana dentro do ser humano. Mas como é que a gente lida com isso? Quando você respeita basicamente as liberdades do indivíduo, né, quando você coloca esse caráter em prática, a tendência é você respeitar o espaço de expressão de todos os segmentos. Então, é realmente um momento difícil, um momento de grande polarização, e acho que dessa polarização a gente vai caminhar para uma nova era, uma nova etapa. Eu tenho essa convicção, acho que a Lúcia comunga da mesma ideia, mas nós estamos conscientes que o caminho é árduo, né? É trabalho, é arregaçar as mangas e trabalhar. Isso não vai acontecer espontaneamente, né? A espontaneidade é a nossa vontade de ver isso acontecer, mas é o trabalho de cada um. E cabe às pessoas que querem essa prática, que querem realizar e construir a nova sociedade, sair da zona de conforto para fazer acontecer. Parece que a gente está filosofando muito aqui, sofismando, etc., mas eu quero dar alguns exemplos práticos para vocês, né? Graças a esse espaço, alguns projetos estão florescendo, né? Nós temos a expectativa de que para 2022, projetos que já tinham sido abandonados, estão sendo retomados, graças à sinergia desse espaço e as pessoas que convivem nesse espaço conosco. E era isso que a gente se propôs a fazer, né? A gente não realiza nada aqui, a gente provoca as pessoas. A gente provoca e estimula elas para que elas continuem com seus sonhos. Perfeito. Lúcia, existe também um elemento nesse contexto todo, que é a hipocrisia. A gente está cercado disso, né? Como que a gente vai lidar dentro do projeto com aquela ideia, né, que ela não é honesta, né? Ela vem aí por trás dessa ideia, por trás de um sorriso bonito, vem às vezes um interesse escuso, né? E a ideia é justamente agregar, né, trazer para o centro da discussão todos que queiram, né? Como lidar com essa situação, com essa hipocrisia que está reinando no momento? Eu acho que você traz bem isso. Quando nós começamos a conversar na possibilidade de transformar isso num programa, plataforma plural, nós já nos deparamos com isso. Mas o que nós estabelecemos? Se é um programa, uma plataforma plural, ela tem que contemplar e respeitar as diversas formas de ser, pensar e agir. Entretanto, deixando clara que não necessariamente nós compactuamos com aquilo que está sendo trazido, ou seja, não necessariamente retrata o nosso posicionamento, a nossa forma de ver, ouvir. Entretanto, se nós falamos que todo ser humano tem direito a vez e voz, nós não poderíamos trazer para um programa somente aqueles que exatamente pensam e agem como nós achamos que importa. Será que nós também estamos corretos? Agora, perfeito. A hipocrisia, ela é inerente, infelizmente, mas é um aspecto da dualidade. O ser humano, ele não é predominantemente bom, nem predominantemente mal. Ele age segundo as suas convicções e interesses. O importante é que nós, num programa de protagonismo cidadão, nós estejamos preparados para lidar com aqueles que... E não tem nada a ver com Hipócrates, hein, gente? Não vem etimologicamente... A hipocrisia não é do Hipócrates, exato. Não é isso, não. Mas é alguma coisa... Como lidar com seres que se colocam como se fossem atuantes num palco de teatro, com script, que não necessariamente até como ele gostaria de ser, mas por outros interesses, naquele momento assim ele se apresenta. O programa é plural, é multicultural. Nós temos que ouvir da vez e voz, e não necessariamente quantos programas nós fizemos, e ao término nós falamos, não retrata nada daquilo que nós colocamos como escopo, a essência do programa, mas ele tem todo o direito de se colocar, e também ele está sendo observado por quem o ouviu e viu. Perfeito. Sérgio, a pergunta que não quer calar é, por onde começar?
é algo tão complexo que até para quem está à frente do projeto, para quem idealizou o projeto, como vocês dois, eu imagino que seja difícil, né? Esse início, esse pontapé inicial. Você já imaginou isso? Por onde se deve começar esta chamada do cidadão ao protagonismo? É interessante, Paulo, e é oportuna a pergunta, né? Eu vou começar falando de algo que é um modelo que me desagrada muito. Vou falar dos conselhos municipais, né? Os conselhos municipais, eles em regra são aparelhados pelas estruturas estatais. Então aquilo que deveria ser o espaço de discussão, de participação do cidadão para as políticas públicas são aparelhadas pelos órgãos estatais. Você vê ali um secretário que é secretário e presidente do conselho, aí mais não sei quantos membros do governo ocupam espaços, e aí aquele conselho que deveria ser a caixa de ressonância da sociedade se transforma em mais um aparelho de manipulação e controle dos órgãos políticos, né, políticos estatais. Então, é daí que vem, inclusive, a nossa visão de como fazer diferente isso daí, sem depender da máquina estatal. Então, o que eu diria para as pessoas? Nós vivemos um momento diferente de recursos tecnológicos, né? É fundamental que as pessoas aprendam a lidar com essas ferramentas, desenvolvendo todas as suas habilidades de comunicação e de conhecimento. Nós estamos vendo surgir aí inúmeros grupos, plataformas, programas e canais que propõem discussões interessantes para a sociedade, e aí eu faria uma análise bastante pontual em cima disso. O que eu me proponho a fazer e transformar? Qual é a estratégia que eu quero desenvolver? Né? Esse é um processo de melhoria contínua. Talvez isso esteja um pouco confuso para quem está me assistindo ainda, mas eu vou tentar dar um exemplo concreto aqui. São as próprias plataformas de abaixo-assinado, né? São as chamadas petições eletrônicas. Muitas petições eletrônicas produzindo efeitos favoráveis, né? As chamadas enquetes virtuais também têm um poder muito grande, ou as vaquinhas que recolhem recursos para financiar projetos, publicações de livros, os seminários online, enfim, nós temos muita coisa acontecendo, e dentro dessas ferramentas, desses projetos, a gente está conseguindo ver transformações muito mais rápidas do que há 10, 20, 30 anos atrás. Então, na medida que essas iniciativas estão se compondo, nós estamos vendo uma revolução, uma evolução extraordinária e profunda nesse mundo. Agora, é fundamental, Paulo, registrar aqui o seguinte: quem tem um bom propósito de transformação precisa ocupar esse espaço, porque na contramão disso também tem muita gente mal intencionada. Então esse é o nosso chamado, né? Se você quer fazer o bem para as pessoas, e o bem você não tem como confundir. Eu quero só pegar mais alguns segundos para dizer o seguinte: uma vez eu dando uma aula de filosofia para policiais, alguns alunos me provocaram sobre a distinção do bem e do mal. E eu dei um exemplo para eles que calou a sala, que foi o seguinte: eu falei, quando você fala mal de alguém, por mais que essa pessoa mereça que você fale mal dela, que sensação você tem? Quando você fala bem de alguém, por mais que ela mereça que você fale mal dela, qual é a sensação que você tem? Essa sensação, nos dois exemplos que eu dei, talvez você consiga identificar a sombra da luz e o bem do mal. Então, na hora de praticar um ato, né, pense nessa sensação, né, de levar felicidade para alguém. Quem está imbuído desse tipo de propósito precisa ocupar os espaços. Eu diria que essa é uma boa forma de começar. Luciano, o jovem. Onde está o jovem no protagonismo cidadão? Eu creio na juventude, me envolvi no Câmara Jovem, né? O pessoal brinca, é a mãe lá da Câmara Jovem, estamos na 6ª legislatura. Os jovens de 13 a 17 anos, que é o que nós lidamos, eles já têm um comportamento diferenciado, eles não veem mais separatividade, eles estão, eu digo, dentro dos preceitos da nova era, que tudo começa, a nova era, as palavras começam com co. Então é a era de cooperar, colaborar, conviver, compartilhar. Então uma série de ações da juventude já estão, eu digo, mais próximas do caminho
que nós acreditamos que seja muito interessante resgatar deste processo como um todo. Porque os jovens, eles não fazem mais o que a gente diz, chega de mais do mesmo. Os jovens não querem mais participar, porque até fórmulas de sucesso do passado não mais cabem nesse presente momento. Então, eu acho que o grande investimento é na área da educação para a plena cidadania, mas para muito mais do que direitos e deveres, viu, gente? Eu não estou me prendendo isso, porque o mundo mudou. A pergunta é, mudei eu? As minhas práticas diárias mudaram? Os jovens hoje estão melhor, assim, aparelhados em tecnologia? Por que não somam? Eu faço parte de um projeto onde nós colocamos diferentes gerações, 5 gerações trabalhando juntas. Gente, é extraordinário o resultado. Porque cessa a separatividade, o partidarismo, que a palavra partiu, fragmentou, diluiu. Quando você soma energias e esforços, o resultado é outro, é exponencial. Então, sim, e eu creio que o investimento, já desde a primeira infância, já vou ainda um pouquinho antes, na fase dos 7 anos, que é da construção do caráter, da educação dos pais ou cuidadores, porque o pai ou a mãe, o cuidador, só dá o que tem, e se ele nada tem, ele nada passa. Cuidar também dos nossos educadores, porque apenas não é uma universidade que te dá título na hora de agir. Ou seja, os jovens, eu acho que eles podem protagonizar essa nova era. Tem uma coisa que eu quero comentar, Paulo, até para que eu também não esqueça. Vocês dois trabalham com ferramentas vou dizer, métodos alternativos, né, de pacificação e justiça. Você, se eu não me engano, é mediador judicial. A Lúcia justiça restaurativa. Ela é facilitadora em justiça restaurativa e eu sou apaixonado por esse tema. Exatamente porque ele vai ao encontro do que nós estamos falando aqui. E para quem conhece, quem não conhece, eu sugiro que pesquise sobre isso, sobre mediação, câmara de arbitragem e facilitação de justiça restaurativa. É um método onde o cidadão ele protagoniza a justiça, ele protagoniza o processo de solução de conflito. Então você tem conflito, em vez de se colocar uma estrutura estatal, uma burocracia para resolver um problema que muitas vezes está dentro de um conflito emocional entre as partes, vem a figura do facilitador, que foi treinado para isso, ele desenvolveu habilidades para identificar essa dor que não foi resolvida, essa emoção que não foi tratada e conseguir fazer com que essas partes cheguem a um acordo de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz, tratando uma dor. E mais barata também. E infinitamente mais barata, né? Então, ou seja, ali não há uma figura burocrática criando um problema para vender uma facilidade. Né? Então, se você pesquisar sobre arbitragem, mediação de conflitos, soluções arbitradas e círculos restaurativos de paz, você vai conseguir vislumbrar de maneira muito efetiva, clara e concreta o que é protagonizar a sua própria trajetória de vida. E aí, dentro até desse contexto, como equacionar interesses partidários, políticos partidários? A gente acabou falando aqui, nós já falamos aqui sobre os interesses individuais, os interesses grupais de alguns grupos, né? E aí a gente não pode deixar de lado o partido político. Hoje a gente tem uma política absolutamente fragmentada, são mais de 30 partidos políticos, né, sem qualquer ideologia, né, calçados apenas em interesses, muitos deles, inclusive, Sérgio, você sabe disso, são balcões de negócio. Chega a época da eleição, vende apoio para um, vende apoio para o outro, e sem um trabalho social efetivo, né, sem um reflexo da sua ação na sociedade. Como é que o protagonismo cidadão, como é que o projeto enxerga isso e mais, como afastar, né, esta ideia partidária do protagonismo do cidadão em si? Na verdade, a gente não precisa nem afastar, Paulo. O que a gente precisa ter cuidado é entender que aqui não é um aparelho de partido algum, né? Essa estrutura ela tem que pertencer à própria organização social como um todo, né? Tem que ser um espaço de ressonância. Tudo aquilo que a gente acredita que deveria ser o modelo ideal,
de gestão da coisa pública, o verdadeiro republicanismo, é o que a gente tenta aplicar aqui. Por isso que eu dei exemplo agora dos métodos alternativos de justiça e mediação. Porque aquilo que nós acreditamos que deveria ser o modelo de gestão da coisa pública, o verdadeiro republicanismo, é o que a gente tenta praticar aqui. Então vamos lá, por que a gente propõe que isso aqui seja um negócio franqueado de caráter nacional? Porque o modelo de república que a gente imagina e sonha, o municipalismo, né, o federalismo sonhado, tem que começar no nosso projeto. Né? Então o nosso negócio tem que permitir que cada unidade que funcione no país tenha uma gestão local, fortalecendo a cultura local, fortalecendo o empreendedorismo local, fortalecendo as discussões locais, porque se eu estou propondo mediação, quem é que vai fazer mediação? Quem está ali no dia a dia do problema. A solução tem que ser boa para as partes, não para um grupo que vem de fora impor essa solução. Obviamente, quem vem de fora apresenta tecnologias, conhecimento, né, força econômica, mas a solução prática do dia a dia tem que estar lá dentro. Então, acho que a melhor forma de protegermos isso daqui, da interferência de partidos políticos, é colocar claramente que isso aqui não está a serviço de grupos de interesse, está a serviço de melhorar a qualidade de vida nas cidades. Né? O protagonismo cidadão, ele parte da primeira dimensão, indivíduo consciente, família consciente, estruturas familiares e comunidades conscientes, funcionando bem, essas comunidades se expandem para o campo institucional de um território maior, se expande para o município, se expande para uma região, e aí você constrói esse modelo federalista. No Brasil, a gente tem hoje um excesso de concentração de poder em Brasília, e esses grupos de interesse não querem perder esse monopólio. Então, eles trabalham para se retroalimentar. Então, a melhor forma de nós mostrarmos que é possível quebrar esse sistema, no bom sentido da palavra, é mostrarmos e fazermos aquilo que a gente prega. Lúcia, eu provoquei o Sérgio agora, que eu conheço já a visão dele a respeito, e eu queria que você colocasse essa visão também, porque a gente estava falando inclusive de partido nos bastidores, e o que a gente percebe é justamente essa fragmentação da sociedade, e a partir do momento em que o cidadão, né, ele toma consciência do seu papel social, e aí ele passa a emanar o poder que ele tem, né, para essas agremiações partidárias. Porque advém o poder dessas agremiações, advém justamente do poder do cidadão. Né? E, além disso, na medida em que ele tem consciência, eu falei de hipocrisia, né, foi também uma provocação, porque na medida em que o cidadão, dentro desse projeto, ele tem consciência e propósito, tanto a hipocrisia quanto o jogo partidário não vão conseguir chegar nesse cidadão. É o contrário, ele vai acabar apagando a hipocrisia e também o jogo partidário. Quando nós falamos, né, seres humanos conscientes, a palavra consciência significa aquele que tem conhecimento das causas que o trouxe até aqui. Então já é uma outra forma de você se colocar no mundo. Quando você se torna consciente, a primeira coisa que você se pergunta é: por que eu estou aqui? Qual é o meu papel no todo? Qual é o sentido da minha existência? Que legado eu posso deixar? Quais são meus dons, minhas virtudes, meus talentos que eu posso contribuir para a comunidade onde eu escolhi morar ou me inserir? Não necessariamente onde eu estou vivendo, mas eu estou ali. O que eu posso fazer para contribuir para esse bem maior? E não ficar esperando, que é outra coisa que, infelizmente, a maioria dos seres humanos ainda tem. É esperar acontecer. Quando a gente fala de protagonismo, é no fazer acontecer. Quando você abre esse espaço, ou quando você não encontra o espaço, e é você que vai saindo, General Aníbal que dizia, né, se o caminho não existe, nós construiremos o caminho. É bem isso que a gente pretende com esse programa. Quando nós possibilitamos isso, eu acredito que essa busca consciente de novos caminhos começa a se tornar reais. E não faz mais sentido nenhum estar fragmentado o processo. A própria palavra humanidade significa uma unidade, gente.
uma parte que deixe de cumprir o seu papel no todo, ele prejudica esse todo. Eu gosto muito de usar a figura do organismo humano. Veja se no nosso organismo, se nós dessemos a liberdade do fígado brigar com o coração, com o pulmão, com o intestino e etc. Quando uma dos órgãos ou vísceras não funcionam bem, ele reflete em doença. A mesma coisa é a doença social. Quando as pessoas não se colocam de forma harmônica para provocar uma mudança que seja benéfica para a maioria. Lúcia, nesse contexto, no contexto que nós estamos vivendo, nesse momento de tanta informação duvidosa, né, de tanto disse, que a internet tornou-se, né, a praça pública, onde até linchamentos são cancelamentos. Feitos, né? É uma situação incômoda até para quem tem um pouquinho mais de consciência, né? Nesse momento, onde buscar a verdade? Né? E como acreditar nessa verdade? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de verdade, é algo interessante, né? Quando a gente diz, uma coisa é a minha verdade, é a verdade do outro e a verdade verdadeira, vamos chamar assim. Todo esse mundo tecnológico, ele veio como um facilitador de busca da informação. Mas olhe lá, é busca da informação. Não podemos nos prender à informação, nós temos que buscar o quê? Transformar a informação em conhecimento, ou seja, é colocá-lo na prática, vivenciá-lo, experimentá-lo, pontos positivos, pontos não tão positivos resultantes desse processo, para um dia, quiçá, nós possamos transformar em sabedoria. Quando nós só ficamos no campo de acúmulo de informações, nós nos perdemos. Porque o mundo exige que nós sejamos não uma biblioteca ambulante, mas nós atuemos no teatro, no palco da vida, conscientes desse processo. Sérgio, como começou essa ideia? Você tem um histórico, na verdade, dentro desse ideal, que passou a ser um ideal, de ver a sociedade protagonizando a sua história. Sempre foi assim, na verdade, mas nós sempre tivemos agentes controladores da sociedade. Muito do que a gente viu na história, a gente percebe que alguns entes, né, acabaram conduzindo a história. Como fazer, como começou essa tua visão? Como surgiu a ideia de fazer, né, o protagonismo, ou melhor, fazer o cidadão protagonizar a sua história? Na verdade, isso era uma matéria, eu ministrava aulas de planejamento estratégico e compartilhava isso com os policiais que eu formava e mostrava para eles que eu criei, sei lá, posso dizer que eu criei uma teoria, eu chamava de teoria o ciclo natural da organização social. E era um ciclo que envolvia 4 etapas, né? Então, primeiro a sociedade, eu chamava isso de ajuntamento social, e dava um exemplo para eles. Olha, se caísse uma bomba aqui, ficasse escombros nessa cidade, e nós nos refugiássemos desse prédio, seria um ajuntamento de pessoas. Para sobreviver, ia ter fogueira, ia ter mantimento, todo mundo se juntar aqui para sobreviver de uma catástrofe ou de uma guerra. Esse ajuntamento é a fase 1, é a fase caótica, onde as pessoas se agrupam para se proteger e sobreviver. Só que daí, na fase 2, surge uma liderança. Essa liderança ela vai provocar regras de convivência social, e é a fase 3. Nessas regras, quando elas são convencionadas, elas vão eleger uma autoridade que vai fiscalizar essas regras. Quando você chega na fase 4, você tem uma comunidade organizada. Então, eu chamava isso de teoria porque isso é assim desde os primórdios, quando o homem se organizou nas cavernas, né? E assim funciona em qualquer sociedade humana, né? Ela se ajunta, elas têm a atuação de lideranças que convencionam regras coletivas, e essas regras, acolhidas por todos, se transformam em leis. Praticando isso nas salas de aula, praticando nas consultorias que eu realizei ao longo da minha vida, que era a organização de território. A gente tinha que estudar um território e propor mediação. Quanto mais mediação, quanto mais soluções negociadas nos territórios, menor a necessidade da intervenção policial e uso da força. Então, ao longo de 20 anos eu fiz isso.
Então eu tive a constatação prática de que você não pode desprezar essa inteligência do território e da negociação das pessoas para que você tenha comunidades equilibradas. E só que o que eu via na prática era cada vez mais intervenções externas que destroem essa relação humana entre as pessoas e ignoram as necessidades locais. Então, quando eu desisti de fazer projeto de plataforma política para candidato, eu falei, eu vou pegar tudo isso que eu aprendi na segurança pública e vou expandir para outras áreas. Então, eu fui policial, como guarda civil, trabalhei na rua, e eu negociava as situações com as pessoas para evitar de levar... Era mediador. Aí eu fui aprender mediação, justiça restaurativa, e falei, não, é isso mesmo, intuitivamente eu já conhecia aquilo. Era a intuição. Eu conto uma história, Lúcia, que isso há 20 anos atrás, trabalhando na rua, eu fui inquirido pelo meu chefe da época, do meu plantão, a parar uma partida de futebol. E o futebol tinha um horário para jogar futebol, quem é de Santos conhece, para você poder dividir o espaço do uso da faixa de areia da praia, né? Uma hora é do futebol, outra hora é do banhista. Só que era um dia que estava o tempo nublado, não tinha ninguém na praia, só o futebol, e o chefe queria que eu parasse a partida. E eu me perguntava, para que eu vou parar o futebol dos caras se não tem ninguém na praia? Né? Então é quando você percebe quando a burocracia ela se torna mais importante que a felicidade das pessoas. Quer dizer, a lei existe para o ser humano, não ao contrário. Né? Então, enfim, e aí você começa a perceber que o Estado ele se transforma numa coisa que ele é mais de si mesmo. Né? Então esse projeto não é um projeto mais de si mesmo, ele é um projeto para o cidadão, ele é o protagonista. Essa pergunta, eu fiz essa pergunta também para o Sérgio, professora, porque eu estou muito receoso com o futuro da humanidade. Não estou falando só de Brasil. Né? Me parece que nós estamos aí às vésperas, talvez, de um governo mundial, talvez de uma estrutura mundial um tanto fascista, um tanto ditadora, né? Podemos chamar assim. E nessa pandemia a gente viu muito disso, a gente viu muita imposição, né? Que às vezes nem era lógica, não cabia lógica, como bem disse o Sérgio. O protagonismo cidadão, ele tem essa característica de afastar essa ideia fascista? Eu vejo o programa, e eu gosto das palavras, como uma provocação. O que nós estamos buscando é provocar o cidadão para que ele atue de forma diferente. Porque você chegar e falar, está uma forma extremamente autoritária, alguém impõe a sua autoridade quando o outro a aceita. Se eu não levo o meu posicionamento, certo ou errado, mas eu tenho que levar a minha forma de ver o mundo, se eu não me coloco frente a isso, eu acabo tendo que me submeter a quem autoritariamente o impõe. Então eu vejo o programa como uma oportunidade de maior número de pessoas poderem serem ouvidas e suas sugestões tratadas. Porque não adianta só se colocar. Tragam soluções, que é uma proposta do protagonismo cidadão, pare de se fixar em problemas. Tragam soluções nas diferentes áreas humanas. Porque o propósito, quando a gente fala em filosofia, e vai desde Platão, Aristóteles, etc., Sócrates, nós nascemos para sermos felizes e vencedores. Todos nós, seres humanos. E por que Nietzsche dizia que só os fortes vão à luta, o homem nasce para ser feliz. Nasce para ser feliz, mas ele nasce, mas ele tem que se colocar no mundo na busca dessa felicidade. Porque do céu, quem me conhece já vai ouvir, né? Só cai chuva, avião e cocô de passarinho. O resto é resultante de trabalho, e trabalho no sentido do sacro-ofício e não de sacrifício. Gosto dos latinos, quando ad majoras natos, nós nascemos para coisas maiores, porque potencialmente nós temos dentro de nós a solução para diversos problemas. Pegando esse gancho, do que eu falei agora há pouco, me incomodava quando eu estava num seminário dando uma palestra e vinha alguém falar, não, mas vamos pegar o exemplo da cidade de Osasco, né? Como Osasco, a guarda de lá...
eu virar para as pessoas e falar assim, quantas cidades do tamanho de Osasco com 1 milhão de habitantes tem no Brasil? As pessoas ficavam pensando, não tem 150 cidades. Mas nós temos 4.500 cidades com 20 mil habitantes. Então a solução de Osasco não vai servir para a sua cidade. São realidades diferentes. A solução de 100 não vai caber para 4 mil. Então você precisa buscar soluções factíveis, aplicáveis. Então eu gostei muito do método de mediação e do círculo restaurativo, porque no círculo restaurativo você dá para a pessoa, sei lá, um controle remoto, dá para ele uma cenoura, um bastão com um pedaço de pau, e desenha um círculo no chão, tendo uma cobertura, e alguém, um facilitador treinado, ele consegue fazer a chamada escutatória. As pessoas querem falar muito, mas não querem ouvir, a gente chama isso de escutativa. Escutativa. Então você ouve a dor do outro, entende a dor do outro e vai buscar uma solução adequada, não é a solução que alguma burocracia criou para resolver aquele problema. E por incrível que pareça, nós nos acostumamos tanto a achar que é um ente estatal que vai resolver os nossos problemas, que nós estamos nos emaranhando nesse rolo e estamos cada vez mais afundando nessa areia movediça. Na sua cidade, no seu bairro, em condições muito simples às vezes, ou na maioria das vezes, estão as soluções negociadas entre as pessoas. Porque a melhor solução é aquela que agrada as partes, e não aquela que alguém colocou de fora. Olha, eu estou aqui conversando hoje com a Lúcia Helena, a professora Lúcia Helena, né, que eu conheço há pouco tempo, mas tenho um grato prazer sempre que converso com ela. Ela que é presidente do Lab 4D, palestrante, consultora organizacional, e também Sérgio Ricardo França, né, que é jornalista, presidente do Instituto IPEX, consultor e pesquisador na área de gestão de segurança pública. Hoje o programa Protagonismo Regional, né, aí falando do protagonismo cidadão. O programa vai ao ar dia 3 de janeiro de 2022. Estamos fazendo essa gravação aqui no finalzinho do ano de 2021. Sérgio, exatamente aquilo que eu falei agora. Nós estamos no programa Protagonismo Regional, que aborda aqui os assuntos da cidade, da região de Santos, né, da Baixada Santista, mas o projeto inteiro é o protagonismo cidadão, né? Por que essa diferenciação? Nós falamos agora há pouco no chamado protagonismo do indivíduo, protagonismo das famílias, protagonismo dos bairros, de uma cidade, de uma região. A ideia é que um programa como esse, que a gente pretende oferecer para outras regiões do país, trabalhem as chamadas vocações regionais, né? Quando você combina essa consciência do indivíduo, trabalhada no empreendedorismo e aliada às vocações regionais, você gera riqueza, você cria o dinheiro para uma região. É claro que essas regiões podem e devem dialogar, você deve abrir a sua economia para outras regiões, para o país, mas respeitando as vocações, essa autodescoberta, né? Então, é como a gente falou no começo do programa, né? Essa é a inteligência, né? Qual é a sua vocação? Qual é a vocação dessa região? O que ela faz de melhor? Né? Nós somos paulistas, mas não somos paulistanos. Nós temos algumas diferenças do paulistano, né? Se a população da Baixada Santista compreende essas vocações e as explora da melhor maneira possível, a consequência é geração de riqueza, é bem-estar, é liberdade para a qualidade de vida. O que nós queremos é empreender e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a buscarem os seus sonhos, né? Nós não vamos dizer para as pessoas qual é o sonho dela, nós vamos estimulá-las a desenvolver esses potenciais. Essa é a ideia. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? Tem uma pergunta aqui que é muito objetiva, na verdade, né? Por qual razão o cidadão que está nos ouvindo agora, ele deve acreditar que o protagonismo está em si? Por que razão ele deve acreditar que há solução para os problemas sociais que nós estamos vivendo, né? Dentro daquilo que nós já abordamos, ele olha no espelho e não vê o culpado, primeiro. Segundo, ele não vê a solução, né? Então ele não encontra razões para participar, para ser um protagonista. Por qual razão este cidadão
deve tomar a consciência de que ele é um protagonista. Há razões suficientes para isso? Eu acredito que sim. Toda vez que surge um problema, a solução já é inerente a ele. E além do mais, vamos fazer a pergunta ao contrário. Por que eu não acreditar que a solução pode vir através de mim? Ou comigo, com a minha participação diferenciada. E o momento é agora, gente. Nós estamos falando 2022, que não seja apenas uma mudança de calendário gregoriano. Virar a folhinha, não. É um ano para fazer acontecer diferente. A pausa pandêmica já nos deu tempo suficiente para que nós nos preparássemos para despertar essa potencialidade latente. Agora é colocar em ação. Protagonizemos sim, e já. Sérgio. Eu vou usar alguns termos agora que podem deixar as pessoas um pouco confusas e outras talvez mais esclarecidas, né? Mas acho que a Lúcia vai compreender perfeitamente o que eu vou dizer agora. Usando termos da nossa escola espiritualista, o ser humano ele é um microcosmo, né? O ser humano é um micro-universo. E esse coração, ele não é só um coração de carne, não é só um músculo, né? Por trás dele abriga o nosso sol que gerencia todo esse nosso sistema. Então, na verdade, nós somos o centro do universo ao mesmo tempo que somos uma pequena partícula do todo, né, desse universo. Colocar isso em prática, na verdade, é dignificar a nossa própria vida, né? É colocarmos os talentos, como diria o evangelho cristão, né? São os talentos humanos que não podem ser enterrados. Então, não é só uma possibilidade, mas um dever de cada indivíduo colocar os talentos em prática e realizar o próprio destino, realizar a própria história, realizar a própria consciência humana. Acho que é para isso que nós estamos aqui, né? Realizar o nosso próprio autodesenvolvimento e contribuir para o desenvolvimento coletivo. Olha, fantástico, fantástico. Eu estou muito animado com esse projeto. Estou torcendo, ainda que por alguma razão, né, que fuja ao meu controle, eu venha a estar fora do projeto algum dia, eu torço para que tudo isso dê muito certo. Eu sempre acreditei no cidadão como protagonista, sim, da sua história e da história da sua sociedade, da construção da sua sociedade, né? Eu quero agradecer demais hoje aqui a participação, né, no nosso protagonismo regional do jornalista Sérgio, também da professora Lúcia, né? São pessoas que eu aprendi a gostar e aprendi a admirar mais do que isso, não só pela inteligência, mas principalmente pela disposição em transformar a nossa sociedade. Sérgio, muito obrigado. Paulo, eu que agradeço e com a sua participação e a sua mediação aqui é mais uma prova de que realmente a escolha da nossa produção em ter trazido você para nos entrevistar foi extremamente acertada, porque acho que você conseguiu expandir muito aí a ideia do que seria o debate hoje e desejo a você um ano maravilhoso, 2022, para todos que nos acompanham e que a gente possa caminhar no sentido de realizar esse projeto, de colocar cada indivíduo ou auxiliar cada indivíduo a protagonizar a sua própria história. Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo apoio e pela participação. Olha, eu confesso que eu estava temeroso, na verdade, estou ainda, espero não ter cometido nenhuma gafe, porque eu estou diante de pessoas que têm muito conhecimento. Professora Lúcia, conhecimento é uma coisa, inteligência é outra. Eu conheço muita gente inteligente que não tem conhecimento e vice-versa, né? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, né? Eu acho que ficou assim rico, diferente, interessante para quem nos ouve. E o momento, né, é para reforçar uma máxima universal. Só se serve a Deus, ao nome que se queira dar de algo superior, servindo a algo maior à humanidade. Não dá mais para que nós possamos colocar a nossa vida de uma forma, o ego, quando hoje o que se exige é o eco. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer ecoa na humanidade. Então, gratidão pela oportunidade e façamos acontecer, porque a hora é já. Assim, chegamos ao final do protagonismo regional de hoje. Repito, vai ao ar dia 3
de janeiro. Estamos gravando ele aqui no finalzinho de dezembro, né? Já pertinho, já passando as festas de fim de ano. Agradeço demais aí a presença de vocês, a participação de todos vocês e esperamos que vocês venham participar desse projeto, venham aqui formar com o Sérgio, formar com a Lúcia, né? Ser efetivamente o protagonista da nossa sociedade. Lembrando que o governo sempre foi e sempre vai ser você. Até a próxima.